vamos a mais aqui um boletim, um recorte, na verdade, da Globo News, ainda sobre a pauta de Eduardo Bolsonaro, tá? Ainda sobre a pauta, e por favor, né, não vamos... mas de novo Eduardo Bolsonaro vai ser notícia muito, mas muito, e mais, Eduardo Bolsonaro tem que ser muito notícia. Por quê? Porque traidores da pátria devem ser notícia. Traidores da pátria devem ser noticiados. Tá? Não teria razão nenhuma para que isso fosse, de alguma forma, diferente. Tá? Eles não só não devem ser deixar de ser notícia, como eles devem ser punidos com o rigor da lei. Vamos lá. E ontem, conversando com esses interlocutores... Está limpo. Eles falam para mim assim, eles estão colocando... O Eduardo Bolsonaro está ameaçando o Hugo Mota. É isso que ele está fazendo. Uhum. Porque o que ele quer é dar motivos para que Trump aplique uma sanção ao Hugo Mota. Isso está muito claro, assim. Eu não sei vocês, mas para mim está muito claro. Por quê? É óbvio que o Hugo Mota não tem como canetar, mudar o regimento da Câmara para permitir que um deputado que tirou uma licença de 120 dias, não a renovou porque não tem como explicar essa licença fora do país, ele continue com a sua licença, porque o presidente da casa decidiu que ele vai fazer ali, vai dar um jeitinho. Não tem como o Hugo Mota fazer isso. Então, a Câmara está agindo como a Câmara sempre age, esperando dar um número de faltas para poder assinar uma medida burocrática. Eles não vão tomar uma decisão política, eles vão tomar uma decisão burocrática. Acabou ali, está sem mandato porque faltou demais, Otávio. Foi expulso da escola porque faltou demais. É isso. Então, o tensionamento, na verdade, ele está ocorrendo entre todas as esferas e entre todos os poderes. O tensionamento ele está também ocorrendo a partir da geração de um desconforto muito grande, porque não vamos nos enganar. Tá todo mundo desconfortável com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Todos os deputados estão, todo o parlamento está desconfortável, porque o cara está fora do país atacando a própria casa. Então, esse tensionamento ele se dá com o Hugo Mota, ele se dá com as bancadas, ele se dá com as comissões, ele se dá com todo mundo. Só não acontece o desconforto com aqueles poucos que são do núcleo duro do bolsonarismo, que são aqueles que, se o Bolsonaro mandar comer merda, eles comem. Desculpa o termo, mas é a verdade. E isso não é uma figura de linguagem. Se o Bolsonaro mandar, eles comem. Eu não tenho a menor dúvida. Estou falando sério, não tenho a menor dúvida. Então, esses não estão desconfortáveis com o que o Eduardo está fazendo. Mas são apenas esses. Apenas. O resto está todo mundo desconfortável. E esse cara tem que ser caçado urgentemente. Enquanto o presidente Hugo Mota diz que a anistia vai ser pautada e discutida no devido momento, qual é o devido momento, presidente Hugo Mota, para caçar Eduardo Bolsonaro? Existe outro momento? Existe outro momento? O que está em jogo para que isso não seja pautado? É uma pergunta que tem que ser feita. Esse crápula, porque isso é um crápula, esse canalha, porque isso é um canalha, ele está ultrapassando todos os limites da própria razão. E eu quero alertar para esse trecho aqui. Hoje existe, então, esse apoio do PL, a candidatura do Tarcísio, não existe apoio algum, o PL vem insistindo, claro, todos nós, eu inclusive, insistimos que Jair Bolsonaro tem que estar na urna, esse circo que a gente está vivendo no STF tem que ser decidido pelo eleitor e não por esse teatro, mas qual que é a sua atenção dentro do PL? É isso a sua briga com o Valdemar? Qual que é a atenção desse o PL...
o PL, ao que parece, quer direcionar uma candidatura para o Tarcísio ou para alguma outra pessoa que não seja os filhos do Bolsonaro. Então, na minha visão, isso daí é o quê? É um atropelo do... Quem perde, quem é que ganha com o meu nome. Não é só meu nome, não. É o do Flávio Bolsonaro também. Aí você vai ver, não, mas o nome da Michelle está lá. A Michelle, ela não tem cargo público, né? A Michelle, ela está fazendo um trabalho excepcional, roda o país inteiro, trabalha pra caramba, né? Não parou, a mesma pegada que ela tinha lá atrás com relação a das doenças raras, os programas que ela tinha, né? No tempo que a gente tinha verdadeiramente uma primeira-dama, né? Que não estava preocupada em importar da China estratégias para censurar, mas ela, né, com todo respeito, ela nunca se abriu para o público politicamente com um mandato. Então, querem tirar eu, querem tirar o Flávio, é o que eu falo, querem tirar qualquer pessoa que tenha uma identificação maior com esse discurso anti-establishment ou com um discurso que vá adiante com as bandeiras do Bolsonaro. Querem enterrar o movimento do Bolsonaro. Esse é o jogo do Alexandre de Moraes. E eu quero estar contra isso daí. Se eu tiver suporte do PL, muito bom, excelente. Se não, eu não tenho outra saída. Eu vou fazer o quê? Ou eu vou me enterrar politicamente, permitir que os outros destruam o movimento bolsonarista, ou eu vou ter que migrar para outro partido. Então é por isso. Eu quero chamar atenção para algumas questões aqui, tá? Esse bandido, porque esse sujeito é um bandido, ele está, na verdade, já num ponto em que ele perdeu completamente a vergonha. Completamente a vergonha. Em que sentido? Ele já trabalha como se tivesse uma procuração do próprio pai em relação àquilo que se conhece como movimento bolsonarista. Ele já está sem nenhum tipo de constrangimento barrando a própria madrasta, dando a entender de que ela não tem condições porque ela não é conhecida. Deixando bem claro que não pode ter nenhum representante do bolsonarismo que não tenha o sobrenome de Bolsonaro. E dizendo que vai procurar um outro partido para se lançar. O que há de mais importante aqui? Nós temos uma postura declarada de máfia, declarada de gangster, declarada de milícia, declarada de dinastia mafiosa. Porque ele não trabalha com a ideia de que a extrema-direita tenha que ter um candidato que substitua Bolsonaro. Ele trabalha com a ideia de legítimo herdeiro do bolsonarismo. E para isso ele utiliza como mecanismo de legitimação dessa legítima herança o sobrenome. Isso é coisa de máfia, isso é coisa de milícia. Tá? Isso é coisa de gente que simplesmente não está fazendo política. Está estipulando, traçando ocupação de espaço de poder. É somente isso. Ocupação de espaço de poder. Então não há mais espaço nenhum para que a gente não bata na cabeça desse animal todos os dias. Não há nenhuma justificativa para que ele fique de fora das nossas reivindicações e dos nossos debates, enquanto não for caçado, não for extirpado e não for defenestrado do espaço público. Não há outra ação a ser tomada. Não há outra ação a ser tomada. De maneira alguma. E isso depende também do nosso campo dentro do parlamento, o que não é motivo algum para a gente reclamar, porque também os nossos deputados têm sido o mais combativos possível.